Olá, meus amigos, vamos para a lição número 9, a parte de quinta-feira, falando sobre arrependimento e conversão. Esse é um assunto muito importante, interessante e que, logicamente, Deus se interessou em falar para o seu povo quando eles estavam para entrar na Terra Prometida. Deus é um Deus tão amoroso que Ele mostra, pela graça, o que pode acontecer de mal para as pessoas que escolhem de forma errada e o que Ele tem como solução para a situação que a pessoa se encontra. Por isso que o que estudamos em Deuteronômio se aplica também para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Como a pessoa pode, assim, ter o caminho de volta para Deus. Lembra que nós falamos sobre aquela palavra hebraica chamada techuvá, que significa conversão, retorno? Pois a lição de hoje, de quinta-feira, ela é um resumo do techuvá. Ou seja, como voltar para Deus de forma plena, tá? Porque nós sabemos que o arrependimento não é tristeza. Tristeza não é arrependimento. Judas, por exemplo, ficou triste por ter entregue Jesus na mão dos sacerdotes, mas ele não se arrependeu. Existe até um escritor chamado Taylor Caldwell, que escreveu um livro chamado Eu, Judas, o homem entre a cruz e a espada, e ele conta que Judas, quando ele traiu Jesus, ele ficou triste e ele jogou as moedas lá no cenáculo, lá no templo, diante dos sacerdotes. E depois, então, ele foi para o jardim do Getsêmani e ali encontrou-se com Barrabás. E Barrabás falou duras palavras contra ele e disse para ele: olha, eu sou um bandido, mas meus homens nunca me trairiam como você traiu o seu amigo Jesus que você seguiu há tanto tempo. Olha, Judas, você não merece viver. Foi aí que Judas, com tristeza pelo que tinha feito, ele se enforcou e o corpo dele, então, caiu num abismo e se esborrachou. Ele não tinha arrependimento, ele não teve. Ele teve tristeza por ter cometido um ato errado. Também, convicção do pecado não é arrependimento. Uma coisa é a pessoa ser acordada às 2 da manhã, outra coisa é a pessoa se levantar. Convicção, por exemplo, é de que a pessoa pecou, pode vir acompanhada de tristeza pelo pecado. E essa tristeza pelo pecado gera uma convicção, e é essa convicção que faz a pessoa se arrepender. Convicção do pecado é apenas a pessoa dizer para si: puxa, eu pequei, né? Realmente eu pequei. Mas a pessoa não faz nada, não tem tristeza pelo pecado, não vai se arrepender. Então, convicção de que a pessoa pecou não é arrependimento. O arrependimento pode vir como resultado da convicção do pecado. Quando a pessoa, por exemplo, vira as costas para o pecado, aí a pessoa mostra que ele realmente está pensando no arrependimento. Lembra daquela história que eu contei? Do soldado que disse assim: eu estava indo numa direção, de repente Deus me disse, meia volta vou ver. E eu me virei então na direção de Deus e me arrependi de tudo de errado que eu estava fazendo. E então me tornei um cristão. Aí está o verdadeiro arrependimento, quando a pessoa toma uma decisão ao lado de Cristo. Jesus, por exemplo, ele sofreu na cruz por nós. Aí, se a pessoa não se arrepender, a pessoa não aceita que Jesus morreu para salvar a pessoa do pecado. O egoísmo do coração da pessoa gera no ser humano um orgulho. E muitas vezes esse orgulho não aceita que a pessoa errou a ponto de merecer, de precisar do arrependimento. Por isso, João Batista, quando ele estava pregando, ele pregou uma mensagem de arrependimento. E a pergunta número 6, como a pregação de João Batista revela a forma da pessoa retornar para Deus, o techuvá. E o que é que João Batista falou aos escribas e fariseus para que eles pudessem voltar a Deus? O que João Batista pediu aos fariseus e aos escribas? Olha o texto que está em Mateus 3, de 1 a 8. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando ali no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E esse João que pregava tinha as vestes de pelos de carneiro e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ia ter com ele toda Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus
e saduceus que vinham até ele, João Batista disse-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, para a pergunta, o que é que João Batista pregava no deserto da Judéia e o que ele solicitou aos escribas e fariseus? Resposta, João Batista disse aos israelitas sobre o arrependimento verdadeiro de coração para retornar a Deus. E ele pregou aos escribas e fariseus solicitando deles que eles mostrassem frutos dignos do arrependimento. Era uma pregação dura, a pregação de João Batista. Mas ele queria que as pessoas entendessem que não adiantava apenas ouvir Jesus falar. Era preciso ter convicção, tristeza pelo pecado e arrependimento. Ellen White escreveu sobre isso. E podemos dizer que os fariseus e os saduceus eram duas classes de pessoas que se achavam superiores a qualquer outro tipo de pessoa. Eles olhavam as pessoas por cima. Eles não queriam, assim, admitir que tinham pecado. Jesus até falou da história do fariseu e do publicano. E o fariseu que tinha conhecimento da lei, que conhecia a Torá, que era assim os 5 livros de Moisés, que conhecia os escritos dos profetas, eles se sentiam superiores e sabiam que podiam contar com o apoio divino. Pois então Jesus disse: um fariseu foi para o templo e batia no peito, dizendo: eu não sou como os demais homens, que assim, não fazem a tua vontade, eu dou o dízimo de tudo, eu faço oração. Jesus diz que um publicano batia no peito e não ousava levantar o olho ao céu, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus disse: o fariseu não foi justificado, o publicano foi. Porque o fariseu, ele se achava superior. Por isso que João Batista insistiu com os escribas e fariseus: vocês têm que mostrar um fruto digno do arrependimento, senão vocês não vão ser aceitos por Deus. É importante que as pessoas entendam isso, né? Porque quando a pessoa olha um cristão, geralmente não sabe como é que está a vida do cristão. Num museu havia um quadro muito bonito. Quem olhava de longe, aquele quadro, percebia que era o quadro de um homem fazendo oração. E as pessoas olhavam de longe e diziam: que quadro bonito, olha, uma pessoa em atitude de oração. Mas quando a pessoa chegava perto do quadro, a pessoa tinha uma surpresa. Não era uma pessoa orando, era um homem espremendo um limão e fazendo uma careta bem feia. Era muito diferente da primeira impressão que a pessoa tinha. Então, quando a pessoa vê um cristão assim, superficialmente, imagina que seja uma pessoa assim arrependida, uma pessoa que esteja nos caminhos do Senhor. Mas quando vai ver a vida da pessoa, aí então se percebe que há necessidade do arrependimento. Ellen White escreveu no livro Em Meditações Matinais, de 1989, página 49, o seguinte: o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo são os frutos do poder renovador da graça do Espírito Santo em nossa vida. Então, perceba, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus são os frutos do poder renovador do Espírito Santo em nossa vida. O arrependimento representa o processo com que a pessoa busca refletir para o mundo a imagem de Cristo. O arrependimento, na verdade, é o processo com que a pessoa busca refletir para o mundo a imagem de Cristo. Quando a pessoa se arrepende, as pessoas percebem: essa pessoa mudou de vida. Por que mudou de vida? Porque se arrependeu. Por que se arrependeu? Porque aceitou Jesus na vida. Jesus pregou sobre o arrependimento. João Batista pregou e Jesus também pregou sobre o arrependimento. E a pergunta número 7 é sobre isso. Por que Jesus falou do arrependimento em conexão com o Evangelho? No livro de Marcos, no verso 15, Jesus pregando diz assim: e dizendo Jesus, ele falou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus pregando disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus disse sobre o arrependimento tinha conexão com o Evangelho, porque era preciso crer no sacrifício de Jesus, mas era preciso também se arrepender. Não nos esqueçamos. Crer é uma coisa, arrepender-se é outra. Jesus não pode salvar ninguém nos seus pecados. Pode salvar dos pecados, mas não nos pecados. É como falamos no início, uma coisa é você acordar às 2 horas da manhã, outra coisa é você se levantar. Então, se nós fizermos uma comparação, acordar às 2 horas da manhã é crer,
Mas levantar-se, isso é arrepender-se. Então a pessoa que não se arrepende não pode ser salva. Pode crer em Jesus, mas se não se arrepender dos pecados, não será salva. O ladrão na cruz, ele teve fé em Jesus e se arrependeu dos pecados dele. E Jesus disse, estarás comigo no paraíso. O outro, ele podia até crer, mas ele não se arrependeu. E o outro disse, você não teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós temos, estamos aqui porque nós merecemos. Olha o arrependimento. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aqui nada fez. Então reconheceu Jesus como o Salvador. Ser cristão não é uma mágica. Ser transformado não é uma coisa que Deus estala o dedo e a pessoa e acontece com a pessoa. A pessoa ser transformado começa com o Espírito Santo nos convencendo do pecado. E em seguida tem que haver a participação humana. O Espírito Santo trabalha, mas tem que haver a participação humana no arrependimento dos pecados cometidos. Deus não pode atropelar o nosso livre-arbítrio. Se a pessoa não se arrepender, Deus não tem como perdoar os pecados da pessoa e justificar essa pessoa. Um exemplo disso foi a pregação de Pedro, falando aos judeus que eles haviam matado Jesus, o Messias verdadeiro. E as pessoas ficaram assim preocupadas, tristes, porque tinham feito algo errado. Olha a expressão deles em Atos 2, 37, 38, diz assim, ouvindo as pessoas essas coisas que Pedro pregava, compungiu-se-lhes o coração, entristeceram-se e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos nós? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos vossos pecados e sereis então e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que Pedro fez assim uma aplicação maravilhosa, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ou seja, você tem que se arrepender e tem que crer. Você tem que dar um passo na direção do Senhor Jesus. O grande pregador Moody dizia, o que acontece primeiro? É a fé ou é o arrependimento? Ele diz, é como a roda de uma bicicleta com seus vários raios. Qual é o que se mexe primeiro? É a fé ou é o arrependimento? Ele diz, eu creio que são todos que se movimentam ao mesmo tempo. Ele diz assim, no mesmo instante em que a graça divina entra no coração, nós cremos. No mesmo instante em que cremos, nós temos a vida eterna. Arrependemos-nos porque cremos. E cremos porque nós nos arrependemos. E o resultado é o novo nascimento que é a salvação. Quando Hudson Taylor pregava na China, um homem se aproximou e disse, senhor Hudson, eu sou um criminoso, eu estou foragido da penitenciária, eu matei 2 homens. Mas hoje, ouvindo o senhor pregar, eu me arrependo dos meus pecados, eu aceito Jesus como meu Salvador. O que devo fazer? Hudson Taylor disse, se o senhor realmente está arrependido dos seus pecados, ajoelhe-se comigo aqui e entregue-se a Jesus agora. Ele disse, é para já, senhor Hudson. Eu acredito no sacrifício de Jesus e eu estou arrependido de tudo que eu fiz, eu quero ter uma nova vida. Hudson Taylor ajoelhou-se com o homem, colocou a mão sobre o ombro dele, orou por ele, o homem levantou-se com um olhar brilhante e disse, senhor Hudson, eu acredito numa coisa, eu me sinto salvo em Jesus, a vida eterna está ao meu alcance, mas eu não posso evitar as consequências dos atos que eu fiz. Vou agora me entregar às autoridades e vou cumprir a minha pena agora com a satisfação de estar salvo em Jesus Cristo. Percebeu como o Techuvá está aí mencionado na história desse homem? Ele se converteu, ele voltou para Deus. Todos nós precisamos voltar para o Senhor, nosso Deus. Arrependimento não é mera, assim, aquiescência, ou seja, não é porque a pessoa diz assim, eu vou me arrepender. Arrependimento tem que ser de verdade. A Mariazinha e o Joãozinho brigaram. E quando foi de noite, a mãe disse para o Joãozinho, você tem que pedir perdão para sua irmã. Se arrependa do que você fez. Você magoou muito sua irmã. Ele disse, mas ela também falou muita coisa. Ela me bateu, mãe. Você acha que eu vou pedir perdão para ela, me arrepender? Ela que vem aqui. Mas, Joãozinho, se sua irmã morrer essa noite, você vai ficar com um peso na consciência. Ele pensou um pouquinho e disse, então eu vou lá. Ele foi lá no quarto e disse, olha Mariazinha, mamãe disse que você pode morrer essa noite. E se você morrer, eu posso ficar com um peso na consciência. Então eu vim pedir perdão para você, eu estou arrependido de tudo que eu fiz com você. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você não morrer essa noite, amanhã você me paga. Então isso não é arrependimento, percebeu? Então tem que ter convicção, tristeza pelo pecado cometido e então abandonar tudo que significa
pecaminosidade. Deus abençoe você, nos abençoe como estudante da palavra do Senhor. Que haja uma bênção para o seu coração e que, se precisar de arrependimento, nós possamos dar o primeiro passo. O Espírito Santo já está trabalhando em nosso coração. Senhor Deus, obrigado por esse estudo, possamos fazer o techuvá, voltar para o Senhor, nos arrepender. Como o Senhor disse para o povo de Israel, vocês podem pecar, com certeza vão pecar, mas se voltarem, eu estarei pronto a vos aceitar e vos perdoar. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nos dás, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Foi muito bom pregar ou falar essa lição para você nesse dia. Obrigado pela atenção. Amém.